final eu digo. Mas eu já vi o senhor ministrando várias vezes, eu já fui muito abençoado pela sua vida. Pronto. Está perfeito. Deus abençoe meu amigo Anilton, presbítero, que fez essa ponte para estarmos aqui. Livro de Jó, capítulo 38, versículo 41. Livro de Jó, capítulo 38, versículo 41. Quem achou, diga amém. Quem prepara para o corvo o seu alimento, quando os seus pintainhos clamam a Deus e andam vagueando por não terem o que comer. Vou ler mais uma vez. Quem prepara para o corvo o seu alimento, quando os seus pintainhos clamam a Deus e andam vagueando por não terem o que comer. Antes de sentar no seu lugar, diga para esta pessoa que está do seu lado, não saia do ninho. Para ensaio foi bom, agora valendo, 1, 2, 3. Pode sentar no seu lugar. Irmão, eu preciso da sua atenção, porque quando você pensar que eu comecei, eu já terminei, tá bom? Eu não costumo pedir para dar glória, se você sentir no seu espírito, você faz isso. O livro de Jó, sem dúvidas, é um dos livros mais enigmáticos, pois aqui está o relato de alguém que conheceu a Deus de fato na sua essência. Eu me recordo muito bem que na minha infância, quando eu participava dos cultos na Assembleia de Deus no bairro da Sussuarana, quando se lia o livro de Jó, eu era muito limitado para me aprofundar e passar a conhecer. E depois que eu comecei a ter maturidade espiritual, eu comecei a entender que o livro de Jó é mais do que a ideia de alguém que perdeu tudo e Deus devolveu. Se fosse somente isto, se resumiria a um Deus muito fragilizado. A ideia do livro de Jó mostra que de fato Deus pode tudo e em qualquer situação. O livro de Jó me faz entender que Deus é soberano em tudo quanto Ele faz. O livro de Jó me dá a ideia de que existe um Deus que exerce um controle, independente das minhas vontades. Até porque quem é escolhido não tem direito de escolha. Vou repetir mais uma vez. Quem é escolhido não tem direito de escolha. Jó é um alvo. E há um propósito nos céus. Porque o capítulo 1, e a história você conhece, diz que os filhos de Deus foram se apresentar diante de Deus. Era um dia de reunião nos céus. E quem estava no meio deles? O diabo. Quem é que estava no meio deles? Quem é que estava? Pronto. Ele estava no meio, mas o propósito não era adorar. Isso mostra que nem todo mundo que está no meio está no mesmo propósito. Está escrito, você pode ler depois. O diabo foi no meio. E geralmente, se há uma multidão, é muito difícil você notar alguém que está no meio, por conta da multidão que está em sua volta. Só que Deus mora no futuro.
E Deus se antecipou e perguntou: de onde vens? O diálogo você já conhece, mas eu preciso só te lembrar. Eu vim de passear a terra e rodear por ela. Aí Deus faz uma pergunta de forma geográfica: onde você estava? E o diabo responde. Aí Deus pergunta: viu Jó? Parece que não tem sentido, porque o diabo sobe no meio para um propósito, e não é adorar. Aí Deus pergunta: de onde vens? Ele diz: eu vim de passear a terra e rodear por ela. Aí Deus faz uma outra pergunta: viu Jó? Parece que não tem muito uma conexão. A pergunta primeira de Deus e depois a segunda pergunta. Na verdade, Deus já sabia por que o diabo subiu. E o diabo vai revelar por que ele sobe aos céus. Para montar um tribunal. E ele é o advogado de acusação. Aí Deus pergunta: você viu Jó? E em outras palavras, o diabo diz assim: eu não vim aqui por causa de Jó. Eu vim aqui por causa de uma cerca. E está escrito: Deus mostrou Jó, mas o diabo viu a cerca. Oh, irmão. Eu vou mais devagar para que você possa processar, tá? Pastor Lucas, Deus mostra Jó. Deus falou: viu Jó? O diabo olha para Deus e diz: eu não vim por causa do que você quer me mostrar. Eu vim por algo além. Eu subi aqui por causa de uma cerca de proteção. Agora a gente precisa voltar naquilo que ele disse para Deus: eu vim de passear a terra e rodear. O que o diabo estava dizendo é: eu estou tentando entrar na vida de quem você está me mostrando há muito tempo. Só que por todos os lados que eu vou, eu não consigo entrar. Oh, irmão. Porque ele está cercado. Aleluia. Deus mostra Jó, mas o diabo viu a cerca. Everton, e isso tem base bíblica? Claro que tem. Pedro negou. Você conhece a história. Aí Jesus disse assim: ó, Pedro, o diabo pediu para peneirar você, como se peneira trigo, mas eu roguei ao Pai para que a tua fé não desfaleça. O que Jesus estava dizendo é: o diabo pediu para fazer com você o mesmo que fez com Jó, mas eu conheço a estrutura de proteção. Oh, irmão. Aleluia. E ele disse assim, ó: quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Pedro, sua estrutura é muito fraca para suportar o que ele queria fazer. Mas eu me coloquei como alguém que intercede por você. Oh, irmão. A Bíblia diz: irmão, se ele não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. O diabo viu a cerca. E a cerca estava em volta de Jó, dos bens, da família, dos filhos e da saúde. Repita comigo: tudo estava cercado. A ideia do tribunal, porque se monta um tribunal, porque alguém sobe para acusar, e ele acusou, dizendo, porque Deus dá o currículo de Jó. O diabo diz: eu tenho uma acusação. E qual é? É que ele só é
essa pessoa que você está falando por causa da cerca. Beto, tem certeza disso? Tenho. Abre aí comigo, vá. Jó, capítulo 16, vá. Só para você depois não falar, rapaz, eu acho que não estava na Bíblia o que ele estava pregando, não. Veja aí, Jó 16, 12. Olha isso. Jó, capítulo 16, versículo 12. Quem achou? Achou, Nilton? O que é que tem escrito? Não. Jó, capítulo 16, versículo 12. Isso. Alguém aí, acho que já achou aí? Como é? Não, volta aí de novo. Pronto. Jó estava como? Quem é que não vai descansar sabendo que está cercado? Qual é o anseio da metade da população baiana? Morar dentro de um condomínio fechado. Por causa dos muros. Por causa de uma portaria. A sensação é que, estando dentro do condomínio, nós estamos protegidos. Como é que Jó não vai estar descansando se ele sabe que tem alguém que o guarda? Jó sabia da cerca. Jó sabia da proteção. O diabo vem em cima disso e diz: mas ele só é crente porque você cercou a casa, a família, os bens, a saúde. A prova neste dia, sabe qual é, Deus? Quebra as cercas. Pergunte para alguém que está do seu lado: o que fazer? O que fazer quando as cercas se quebram? Adorar com a cerca de pé é uma coisa. Ser fiel com a cerca de pé é uma coisa. Adorar quando se tem tudo com a cerca é fácil. Agora quando está no chão. Tem hora que a gente prega cura precisando ser curado. Tem hora que a gente consola querendo ser consolado. Porque não é sobre nós, é sobre Ele. Pregar salvação e necessitar de salvação. Pregar milagre, precisando de milagre. Aí alguém olha e diz: rapaz, fulano está cheio hoje. Ah, se soubesse. Que tem muitas coisas fora do lugar. Às vezes a roupa está bonita, o perfume bom, o sapato está bom. Mas só Ele conhece o que está acontecendo aqui dentro. É o desespero da alma. E o maior grito não é esse que eu posso gritar e você me escutar, não. O maior grito é aquele que ninguém pode escutar. Foi o grito que Ana deu. E o sacerdote ouviu de forma errada e falou: você está bêbada? Ela disse: não, é que a minha alma está aflita. Aleluia. Então Jeová, dá o martelo nas minhas mãos. E eu vou descer. E eu vou te provar que Jó não é essa pessoa que você está falando. Eu vou mostrar para você que se tirar cerca, Jó não vem mais para o culto. Eu vou mostrar para você que se tirar o cargo dele, ele nunca mais fica crente. Eu vou mostrar para você que se tirar o salário do mês dele, ele vai murmurar a semana inteira. Eu vou provar. Eu vou provar para você que se mexer no emocional,
ela nem na Bíblia toca. Aí Deus permitiu. Você vai lá. Pode romper todas as cercas. Jó estava em casa. Era um dia comum. Aí a primeira mensagem chegou. A primeira cerca foi quebrada. Jó, eu vi. Quando os ladrões entraram e levaram tudo. A cerca das finanças é complicada, irmão. Até então está sossegado. Jó, eu vi, viu? Quando o fogo desceu do céu, consumiu tudo. Até então, Jó dá para segurar. Só que chegou uma outra mensagem. Jó, eu estava na frente da casa de um dos seus filhos. E estava tendo uma festa. E a casa que eles estavam caiu. E só eu escapei com vida. E eu só não morri porque eu não estava na festa. Naquele dia o nome dele não foi colocado na festa. Não chame de perda aquilo que Deus já te falou que é livramento, viu? Porque tem gente que até hoje está chateada. Esqueceram de mim. Não, foi ele quem te... Oh, meu Deus. Não lembraram de mim naquele dia da festa. Não, foi ele quem permitiu você estar do lado de fora. Porque quando a casa caiu, você escapou com vida. Diga glória. Oh. Morreram, Jó. Aí Jó, do jeito que estava, se prostrou. Rasgou o manto. Humilhou-se e adorou. E o texto diz, e Jó se levantou. Olha isso, irmão. A cerca está no chão e Jó está como? Ai, irmão. A cerca está quebrada e Jó está como? Ai, irmão. Jó está sem nada mais, só que está como? De pé, irmão. Eu não sei para quem é, mas o Espírito Santo de Deus me trouxe lá do Rio Vermelho para ser boca de Deus na tua vida nesta noite. Eu estou fortalecendo a tua estrutura. Você pode adorar. Cerca no chão e Jó de pé. Aí Jó coloca para fora. Porque de todas as cercas externas que foram quebradas, havia uma que não foi. E essa Jó conhecia. E ele construiu quando ele começou a ouvir falar sobre ele. Ai, irmão. Aí a mulher de Jó se aproxima. Vê que não há mais proteção e diz, não vale mais a pena você continuar nessa mesma pegada que você sempre foi, Jó. Você sacrificava antes dos seus filhos pecarem. Não vale mais a pena você continuar crente desse jeito. Amaldiçoa o teu Deus e morre. Aí Jó para e diz, esse é o teu problema. E ainda bem que quando teve a reunião, ele não mostrou você. Deus sabe a quem revela, irmão. O que tem de gente querendo ser visto por Deus e projetado por Ele, mas não tem estrutura. Ele mostrou Jó porque ele conhecia quem era Jó. Aí Jó diz, você sempre foi movida por essas cercas aqui.
mas eu construí uma aqui dentro. Ela é invisível, mas é real. Ninguém consegue ver com esses olhos naturais. Só Ele consegue enxergar. E é por causa dela que eu vou dizer o que eu já tinha preparado há muito tempo. É o que o Senhor me deu. O Senhor tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Ai, irmão. Eu não estou falando de alguém que depende dos resultados naturais da terra para se movimentar. Eu estou falando de alguém que sabe quem é Deus, que nunca o buscou pelas suas mãos, mas pela sua essência. Jó estava dizendo: eu não adoro pelaquilo que Ele me deu, mas é pelaquilo que Ele é. O Senhor me deu, o Senhor tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Aí Jó entra nesse processo, sabe? Porque qual é a maior dor de Jó, pastor Lucas? É que Deus falava com o diabo, mas não falava com ele. Tem hora que tudo que a gente quer que Ele fale com a gente. É por isso que quem escreve o Salmo 42 escreve dizendo: porque está batida a minha alma, e porque te perturbas dentro de mim. E a alma vai revelar por que ela está vivendo nesse conflito. E ela vai dizer: porque os meus inimigos me perguntam todo dia onde está Deus. E eu procuro Ele e não encontro. Tem dia que a gente dobra o joelho e parece que Ele não desce. E o negócio é quando Ele inverte o mistério do processo. Porque Jó vai terminar a vida orando pelos amigos. Mas quem é que precisa de clamor? Deus vem numa contramão terrível. E tem dia que tudo que você quer é um abraço. Aí Deus usa você para abraçar alguém. Às vezes tudo que você precisa é de uma palavra. Aí Deus usa você para falar com alguém. Porque às vezes nem o nosso próprio testemunho nos levanta, mas levanta alguém. Oh, meu Deus. Eu estou sentindo muito Deus aqui, irmão. É como se Ele viesse como um bálsamo aqui nesta noite. Jó entra num processo de perguntas. Porque todo mundo precisa de uma resposta. E como foi que o Gênesis começa? Com a pergunta: Adão, onde você está? E como é que termina no cenário da humanidade? Jesus perguntando: Deus meu, por que me desamparaste? Se Deus um dia precisou de uma resposta e Jesus precisou de uma resposta, imagine a gente. Aí Jó vai fazer 16 perguntas. Quantas perguntas? Quantas perguntas? Deus respondeu fazendo 70. Porque o que leva o professor a perguntar ao aluno é para saber se ele está dominando bem o que está sendo aplicado. Já percebeu, não sei você, se você, quando você estudava, que você repetiu de ano, e quando você foi fazer o ano repetido, você não precisou estudar nada novo.
você estudou as mesmas coisas para passar para um novo ano. Aí teve uma pessoa que chegou para mim e falou para mim: Everton, eu venho muito no seu culto dia de segunda-feira e eu percebi que por um mês você pregou o mesmo texto. Eu falei: sério, você percebeu? Ela percebeu. Eu falei: que bom. Ela: mas e aí, não está errado não? Eu falei: não, é que geralmente quando Deus fala a mesma coisa, é que a gente... Eu vou beber água para ver se você entende. Aí essa é a pergunta de Deus para Jó. Quem prepara para os corvos o seu alimento, quando os seus pintainhos clamam a Deus e andam vagueando por não terem o que comer? É uma pergunta para Jó entender de um cuidado que ele ainda não conhecia. E aí Deus monta um cenário que você foi para a escola e você aprendeu sobre algo chamado cadeia alimentar. Quem é o rei da floresta, você sabe? Quem é, irmão? O leão. Jó, você está vendo aqui, Jó? Eu vou montar um cenário. Aqui está, Jó, os corvos, os pais que acabaram de gerar os seus filhotes. E eles estão dentro do ninho. Por isso que no começo eu mandei você repetir: não saia do ninho. Jó, os pais corvos tinham a missão de ir buscar o que eu estava preparando. E eles traziam para dentro do ninho, para que os seus filhotes pudessem se alimentar e ser nutrido, crescer, e sim chegar o tempo de sair do ninho. Mas você percebeu que há uma confusão? Por quê? Porque os pintainhos, os filhotes, não estão dentro do ninho, eles estão vagueando. E vaguear significa andar sem direção. Logo, eu preciso que você pegue esta informação. O que Deus tinha para dar no ninho não estava pronto. Deus estava preparando. E não confunda em preparar com algo que está pronto. Pronto está o lanche do McDonald's que você paga e alguém recebe um salário para montar o que já está pronto. Só que quando você vai num restaurante e pede uma comida, aí a primeira pergunta que você faz é: em quanto tempo sai? Porque na verdade você está com muita fome. E na sua cabeça era melhor já estar pronto. Porque você não quer esperar. Ah, meu Deus. O que Deus está dizendo para Jó é: Jó, o que eu estava preparando para os filhotes, o que eu estava preparando para eles era algo excelente. Mas nem todo mundo sabe valorizar o tempo da espera. Você lembra de Sara? Você lembra de Agar? Você lembra de Abraão? O casal recebe a promessa. Só que eles param e Sara diz: Abraão, esse negócio de ficar no ninho é complicado. Parece que Deus não vai vir. E eu até já dei risada, porque é impossível. Mas tem um negócio aqui que dá para resolver. Pega Agar, coloca no ninho e a gente resolve esse negócio de promessa. Porque se tem algo difícil para se conviver, é com promessa. Oh, irmão. Só que Deus estava preparando. Deus estava fazendo o que, irmãos? Deus estava fazendo o que, irmãos?
Quem sabe você entrou aqui nessa noite dizendo: Deus, eu estou pronto. E Deus está dizendo: eu sei, eu só estou preparando. Você percebe que Deus não muda a lógica dos seus princípios? Primeiro Deus cria o mundo. Primeiro Deus cria as coisas. Primeiro Deus cria o jardim. Primeiro Deus cria o Éden. E depois Deus cria quem? E coloca aonde? O que Deus tem para nós já está pronto. Ele só está nos preparando para viver. Oi, irmão. Oi, irmão. Você acha que você está entendendo o que Deus está falando aqui? Jó, olha os pintainhos. Eles saíram do ninho por quê? Porque esperar cansa. Deu 1 hora e os pais disseram: segura no ninho que nós vamos buscar o que Deus está preparando. Deu 1 hora e nada. Deu 2 horas e nada. Deu 3 horas de relógio, meu querido amigo Anilton, e nada. Os filhotes olham e dizem: minha barriga está doendo. Não dá para ficar mais aqui. Eu estou com pressa. E esse negócio de pressa é um problema. Lembra de Davi? Davi estava com pressa de trazer a arca de volta para a cidade. Aí Davi cria uma nova regra. Aí qual é? Davi pega a arca e coloca em cima dos carros de boi. Davi está com muita pressa. Davi quer velocidade. Só que Deus parou o culto naquele dia e disse: eu não quero velocidade, eu quero direção. Eita, eita. Davi, o correto não é velocidade, é direção. A arca tem que ser carregada em cima dos ombros dos levitas. 6 passos para, sacrifica e caminha. Eu não quero pressa para chegar, eu quero direção. Aleluia! Aleluia! Porque Paulo ensina que vencedor não é quem chega em primeiro, é quem vai até o fim. Quem prepara para os corvos do seu alimento. Eu estava preparando, Jó, dentro da minha onisciência, dentro do meu poder. Eu estava preparando algo, porque eu sei o que eles necessitam. Mas o problema é quando a necessidade chega e eu quero trocar a palavra fome por necessidade. O problema do tempo da espera é que nós vamos estar vulneráveis às necessidades. Lembra de Jesus no deserto? 40 dias. E o tentador se aproximou dele e disse: se tu és, porque eu não sei se você é filho, porque eu vim de lá. E se você é filho, você não deveria estar no deserto. Então, se tu és filho, irmão. Porque me parece que lugar de filho não é no deserto. Então, se tu és filho, transforma estas pedras. Estas, está escrito desta forma. Ele não disse, transforme aquelas. Ele disse, transforme estas. Porque estas dá a ideia daquilo que está perto. A necessidade, a tentação sempre vai estar perto. Rejeitar algo que está longe é fácil, mas rejeitar aquilo que está perto é muito mais doloroso. Eles estavam no ninho e saíram. E eles saíram prematuramente, porque eles estão andando vagueando, e vaguear é andar sem rumo.
Abraão pega Agar, você conhece a história, só vou te lembrar, e dá um odre de água, suficiente para ela chegar na fonte, e ela chegou. Mas ela só percebe depois, porque a Bíblia diz que ela estava andando errante no deserto, e consumiu toda a água do odre. E quando ela percebe que não tem mais água, ela pega a criança, a promessa, e bota distante. E diz assim, que eu não veja o menino morrer. Só que a Bíblia diz que a criança chora. E eu gosto de Deus porque Deus é especialista em fazer coisas. Deus não ouviu quem abandonou, Deus ouviu quem foi? O nível do abandono revela o nível da experiência que vai ser vivida. E por que ela consome toda a água? Porque ela anda sem direção. Vou te dar um exemplo básico. Eu moro no Rio Vermelho. Meu carro faz 15 quilômetros por litro. Se eu colocar R$ 15 e for em linha reta, eu chego dentro da minha casa. Mas se eu colocar R$ 15, entrar dentro de Itinga, passar por São Cristóvão, descer por Itapuã, entrar em Piatã, passar por Patamares, depois em Placafó, vai faltar gasolina. Não é que a gasolina foi pouca, é que eu saí. É por isso que ela consome toda a água. Abraão não é um pai que deu para vê-los morrer, não. Tanto é que quando Deus ouve o choro, Deus diz: Agar, ergue os olhos. E ela viu que tinha o que, irmão? Um poço. Mas eu gosto dela, porque abandonou a criança, mas não largou o odre. Pastor Lucas, tem gente que a gente olha e diz: ali já desistiu. É o que a gente vê. Mas ainda há um odre que tem sede. Eles estão andando errante e clamando, gritando, desesperados. Porque quando eu saio do ninho, quando eu saio do tempo da espera, eu entro em desespero. E eles estão agora vulneráveis, porque eles têm asa, mas não sabem voar. Tem pernas, mas não sabem onde pisar. Tem vida, mas não sabe como se proteger. Enxergam, mas não tem visão. Oh, irmão. Comem, mas não tem paladar suficiente. Mastigam, mas não tem mandíbula suficiente para matar a presa. Aí Deus está dizendo: está vendo, Jó? Está vendo, Jó? O segredo é ficar dentro do ninho. E é por isso, Jó, que eu apostei todas as minhas fichas em você, porque eu sabia o que eu estava fazendo, Jó. Levante a mão assim. Eu não sou de fazer não, mas levante a mão assim. Eu vim lhe dizer nesta noite: o céu está preparando algo extraordinário para a tua vida. O Senhor me trouxe com uma palavra profética para o teu coração. Não saia do ninho. Eu estou cuidando de você. Eu estou cuidando da tua casa. Eu cuido da tua família. Eu não abro mão de você. Diga para alguém: não saia do ninho.
Por isso que o salmista diz o quê? Esperei com paciência. O segredo não é esperar. Porque tem gente que está esperando, mas está esperando de forma errada. É esperei com. E o que mais testou a paciência da população brasileira, nada mais e nada menos, foi o bonequinho do Caixa Tem. Está vendo que você se lembra? A mãe de família ia fazer a comida com o celular aqui no fogão assim, ó. É ou não é? Podia cair tudo dentro de casa. Se caísse a internet, meu irmão. E o bonequinho ia, irmão. O bonequinho ia, chegava em 9%. Quando você dizia, o aplicativo vai abrir, ele voltava tudo de novo. Teve gente que deixou o arroz queimar, só para não perder os passos do boneco. Deus sabe como tratar com quem é ansioso. Pergunte como. Fazendo ele ou ela esperar. Eu vim falar para pelo menos uma pessoa que está aqui. Espere. Espere. Não saia do ninho. Ele está cuidando de você. Por mais que às vezes os teus olhos naturais não percebam, mas Ele tem uma mão que te protege. Tem uma mão que te sustenta. E você não está aqui porque você é bom. Você está aqui porque Ele está cuidando de você. É Ele, pastor Lucas, é só Ele. Ah, se não fosse Ele. Aí Jó entende. E Jó escreve dizendo, eu já encerro. Bem sei eu, inclusive permitir que as cercas se quebrem. Bem sei eu, inclusive permitir que Ele faça tudo novamente. Bem sei eu que tudo, inclusive afastar tudo e todos de mim. Bem sei eu que tudo e nenhum dos teus planos. Sabe o que é que Jó estava dizendo? Deus sempre tem um plano. E ele disse por boca do profeta Jeremias, eu sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito. São pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro que você espera. Ai, irmão. Everton, o que você está querendo me dizer nesta noite? Deus tem um plano. E quem sabe você esteja como Moisés, com um plano vivendo de Deus. E qual é o plano de Deus? Mar Vermelho fechado. Montes do lado direito e do lado esquerdo. E o que tem mais nesse plano de Deus? Faraó atrás. E o que tem mais nesse plano para saber que é Deus? 600 carros preparados para a batalha. Isso é Deus? É. Porque Ele gosta de fazer essas coisas. Seca. Aqui pode marchar, irmão? Não sei se pode. Olha o plano de Deus qual é. 70 anos de cativeiro babilônico. Eita, que Deus gosta de uns planos misteriosos, hein? Qual é o plano de Deus? Pega o seu filho, seu único filho,
faz ele se despir de toda a sua glória. Nasce no ventre de uma mulher chamada Maria. Olha o plano dele, irmão. Nem casada era. Só para te assustar. José disse: eu vou assumir essa bronca? Aí ele foi guiado por conta das estrelas, os magos. Nasceu quem? O que Isaías disse lá. E o menino se nos deu. E o principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade. Olha o oh, irmão. Ai, que plano, que plano, que plano, que plano. Crescer, frutificar, ser batizado depois de 30 anos, viver 3 anos de ministério. Quantos anos? Quantos anos? 3 anos. Que carreira pouca, hein? Três anos. Aceitou uma cruz. Que plano, hein? Cuspiram na cara dele. Que plano, hein? Bateram nele. Que plano, hein? Judiaram dele. Que plano, irmão. Ninguém esteve com ele. Só um que estava no meio da trajetória. Simão Cirineu, que tentou ajudar. Que plano. Botaram ele do lado direito e do lado esquerdo tinha 2 malfeitores. Que plano. Numa cruz, sendo maldito. Que plano, hein? E para antecipar a sua morte, os soldados foram para quebrar os seus ossos. Mas já tem uma profecia que foi escrita dizendo: e nenhum dos seus ossos serão quebrados, porque na estrutura dele ninguém mexe. Aí ele entregou ao pai, disse: pai, nas tuas mãos eu me entrego o meu. A morte não pôde o matá-lo. Oh, irmão, que plano. Aí ele desce as partes mais profundezas. Prega para quem está preso. Imagina, irmão, Jesus chegando, deslacerado, todo rebentado. Aí é só uma alegoria, tá, irmão? O porteiro do inferno, com a papel e caneta na mão. Boa noite. Tá sabendo que aqui é o inferno, né? O Hades, né? Sim, sim. Qual o seu nome? Fazer sua ficha aqui, porque quem desce aqui não sai mais. Aí ele disse: põe aí, eu sou. Ah, irmão, você tinha que dar um glória mais alto. Põe aí, eu sou. Sim, está sabendo que aqui quem desce passa a eternidade. Eu só vou ficar 3 dias, igual o Jonas, como ficou no ventre da baleia. Só vim reproduzir porque o túmulo que pegaram para mim, alugaram. Porque quando você viaja, você não compra o quarto. Porque você tem que voltar para sua casa. Ai, irmão, você está... É que eu já preguei lá em cima, agora eu vim pregar aqui embaixo. E outra coisa, põe aí, eu sou. Eu já sei quem você é. Pode entrar. Sim. Me dá o mesmo que eu pedi para Jairo, a chave da casa. Meu irmão, nem o diabo tem a chave da casa dele, porque ele tomou a chave.
Aí Salmos 24, sabe o que tem escrito? Quem é esse? Levantai, ó portais eternas. Quem é esse? Porque quando ele sobe, ele não sobe como um deslacerado, não. Aí os anjos respondem: você não conhece, não? Ele é o Senhor poderoso na batalha. E não, você pode adorar a Ele, você pode. Fica de pé no teu lugar. Se você é batizado em outras línguas, aproveita, irmão. Deixa o Espírito Santo te renovar. Ele bacassuri me covachandarabatalas. E está escrito, e está escrito, e está escrito, Filipenses 2,5: e ele, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação seu igual, mas antes se esvaziou de si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, ele se humilhou até a morte, morte de cruz, vírgula, pelo que Deus o exaltou soberanamente, ele deu um nome que está acima de todo. Sabe por que os testemunhas de Jeová estão vazios? Porque o túmulo está cheio. Sabe por que os amantes de Chaliteceuses estão vazios? Porque o túmulo deles estão cheios. Mas sabe por que a igreja está cheia? Porque o túmulo dele está vazio. E se você chegar dentro de Jerusalém, está escrito: ele não está aqui, porque ele ressuscita. Não, você pode adorar a ele. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando, vem, vamos dançar. Cante isso, Maranata, Maranata. Ele é grande, ele tem o poder. Cheios. Eu já encerro agora. Tem alguém no nosso meio que não é crente? Fala assim com a mão. Tem alguém? Temos um jovem ali. Tem alguém que está afastado da presença de Deus? Meu filho, o convite para você é simples e objetivo. Quer voltar para Jesus hoje? Quer refazer a sua aliança com Deus hoje? Eu quero orar pela sua vida. Vem cá na frente. Tem como cantar? Tem como cantar? Pode uma mãe se esquecer do filho,
Davi estava esquecido, cuidando de ovelha estava esquecido. José estava esquecido, na cisterna estava esquecido. Venderam, ele estava esquecido, no palácio estava esquecido, na prisão